E também, né? Aí. E também, né? Né? Mas, né? Pop, né? Pop, né? Né? Parabéns, né? Parabéns, né? Né? Parabéns, maneiro, né? Né? Parabéns, né? Né? Parabéns, maneiro, tudo devido, amém, aí, senhor, não, né? Parabéns, parabéns, né? Parabéns, maneiro, né? Também, tudo devido, amém, amém, aí, senhor, amém, né? Eu também, né? Né? Obrigado, né? Obrigado, né? Obrigado, Barzinho. Obrigado, né? 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 Obrigado, né? Obrigado, né? Barzinho, Pitbull, Municipal, eu te fazendo, né? Do meu canal, dos meus canais, do meu, né? Do meu canal YouTube, ABJAP, do meu Facebook, do meu Instagram, né? Do meu espaço também, né? Se quiser, você vai seguir eu no meu canal YouTube, se você mandar mensagem, né? Se quiser, vai seguir eu, né? No meu Instagram, no meu papo, tudo mais, viu? E pronto, né? E meu show, tô fazendo minha banda, né? Logo, tô fazendo dos meus eventos, pode ver, né? E tudo, né? Valeu, né? E vamos ver, né? E vamos, né? E vamos, né? E vamos, né? E vamos abrir a abertura e pôr na rua dentro do grupo. Dentro do grupo, não, né? Vou fazer, pôr na rua dentro do grupo, né? Dentro do grupo, viu, grupo? Bem, né? E valeu, obrigado, Vadir, né? Fazendo coisa boa, né? Municipal, né? E parabéns, mané, né? Também, obrigado, né? Obrigado, mané, né? Também, né? E vamos, né? E vamos, mês de junho, para onde? Para seu Pedro, seu Anhão, tudo mais, banca, né? Tudo. Opa, seu Anhão Diamante, seu Pedro Banco, primeiro para seu Anhão Prefeitura, seu Pá, seu Anhão, Odonho, né? Do Rede, e seu Pá, seu Anhão de Magia, né? Magia, né? Então lá, né? E a banda era o veterano e vamos lá, né? E vamos para o lado de do vão. Começa a hora, começa a partida, não, né? Começa a partida no dia. E a entrada é R$ 5, viu? Se quiser lá, vá, né? Entra e tudo, receba, né? Camisa, né?
você vai receber, camisa, do bloco, de van, a partir do Ramalho, desse banco a vivo também, e o gravado para e o gravado de luzinha, tomar, ajudar do dia gravado da gala, também, e do dia gravado de meu Deus do céu, o nome, do dia gravado, não, a vaca, mas de luta, tô lá, pega a minha camisa, do bloco de cima vaca, e vamos, mas, e vamos abrir a abertura, e vamos ver, e vamos por a rua dentro do grupo, não, e vamos, por a rua, eu veio tirar, a banda da banda Babalão, do Lirano e a banda Modeste. Também poder botar ali, fechar, redimiu, valeu, sobre mim, segunda-feira, também, e, vamos lá, aí, se você receber conhecimento, logo, para lá dentro, para cá e tudo, e também, vamos, mas, e vamos deixar ligado, e vamos ver, e vamos deixar para brigar, e vamos dissipar meu gravar, e vamos deixar para lá brigar também, na briga, valeu, nada barrada, nada revolve, nada bichão, de nada. E como assim sou eu, porque sou eu espírito branco, falei, nem tonto nem nada, pronto, e o meu estado é Samuel, Laene, de Janeiro, também, pode botar aí, obrigado a todo mundo, obrigado Badiri, obrigado Marleno, parabéns Marleno, e também, parabéns a missa, também, a levar até aí, até mais, carnaval, da missa também, e vamos para onde? E vamos para o terceiro de setembro do Diário, outro ano, também, e vamos a caminhada santa, tudo servidor, outro ano, e uma para a festa pela vez, começa dezembro, outro ano, vai ter feijoada, começa 2 horas, e a minha começa 4 horas, viu? Pode ver, vai ter, pode ver, vai ter uma dança, também, você vai no não, porque a dança é boa, a missa,
né? E ela valeu, né? E obrigado, Padre Adolfo, obrigado, Parini, né? Obrigado, né? Obrigado, Bispo, né? Também, né? E obrigado, Paciência, né? Também, né? Valeu, né? E vamos, né? E vamos participar para a festa da ovelha, né? Momento da Santa, né? 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 Outro ano, né? Lá, né? Dos corretor, né? Vai pensar, aí eu, né? Pode botar ali, beijo aí, já sabe, e também a pessoa, cadê ajuda, cadê a mãe de ajuda, cadê a mãe de ajuda, cadê pai de ajuda, né? Também, valeu, e também, né? Da mãe de ajuda, né? Também, né? Valeu, eu quero agradecer a meu Deus também, né? Valeu, e deu, imagina, vamos na frente, né? Vamos dar a água, né? Vamos dar a água, vamos dar, né? Comida, a água, banho, tudo mais, né? E vamos dar boas mamias, vamos fazer com a minha vida, né? E vamos botar, e vamos andar, trabalhar, né? Sociedade, né? E morrer, né? E vamos mandar é tempo, cidade, econômica também, né? Demandante também, né? E mais nada, nem econômico, nem do nem nada, né? E o GTA sou eu, é minha. Então, valeu, essa vez, tivemos beijo. Tchau, beijo. E assim, né? Pode, né? Pode botar, tchau, beijo. Tchau.